livro de Jonas, profeta Jonas. Nós vamos ler capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Jonas, capítulo 3 e capítulo 4. Jonas, capítulo 3 e capítulo 4, vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isto o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo que ela tem a nos ensinar esta manhã. Estamos aqui para aprender, para ouvir do Senhor. Ouvir a Tua voz é a nossa necessidade maior nesse dia. Receber uma palavra que transforme a nossa vida, palavra da verdade, verdade que liberta. Pai Santo, que o Senhor fale conosco, quebre as barreiras de entendimento, as distrações,
para que todos nós possamos dar ouvidos à voz do Teu Espírito, que Ele fale conosco essa manhã. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor, peço graça e misericórdia e unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade e no poder do Espírito Santo, ela cumpra os Teus propósitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto é muito conhecido na Bíblia, pequeno livro do profeta Jonas, que conta a sua história e a maneira como ele reagiu à ordem que lhe foi dada por Deus. E lendo esse texto, nós lemos aqui a metade do livro, né, capítulo 3 e 4, a gente lendo o texto, lendo a história, eu sou levado a dois questionamentos, a duas perguntas que nós precisamos responder ao nos deparar com a história de Jonas e perguntar para nós mesmos: será que a minha vontade ela é mais importante do que a vontade de Deus? Será que nós podemos fazer esse questionamento para nós? Porque todos nós aqui temos vontade, temos desejos, temos planos, temos ideias e buscamos a realização desses planos. Buscamos a concretização das nossas vontades. Todos nós aqui desejamos algumas coisas e queremos que isto seja realizado. Mas a pergunta que esse texto me traz é se essa vontade que eu tenho é mais importante do que a vontade de Deus. E será que eu entendo o que é a vontade de Deus? Muitas vezes a gente usa esse termo vontade de Deus de uma forma até meio pejorativa, assim, meio desanimadora. Alguém diz assim: olha, fulano morreu. Aí você diz: foi a vontade de Deus. Olha que balde de água fria, né? Foi a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus, né? Inclusive, certamente, a morte ou a vida, elas estão no âmbito da vontade de Deus. Mas usar esse termo desta forma traz uma certa decepção, como se a vontade de Deus fossem coisas ruins, não é? E a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela tem 3 adjetivos. Quais são? Boa, perfeita e agradável. Olha que escola bíblica boa aqui. Está todo mundo afinado, né? A vontade de Deus, a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Então, como conciliar isso, né? A gente precisa entender a dimensão do que se chama vontade de Deus. E aí, comparando com a minha vontade, com as nossas vontades, quais são mais relevantes na nossa vida? Eu desejo fazer a minha vontade ou eu busco que a vontade de Deus seja feita, inclusive através da minha vida? Esse texto me leva a esse questionamento. E outra, a minha vontade, será que ela é normalmente coerente com a vontade de Deus? Será que as nossas vontades podem ser também classificadas como boas, perfeitas e agradáveis? Quais as vontades que você já teve na sua vida? Quais as vontades? Já teve vontade de matar alguém? Não. Fala sério assim, né? Aquela que você olha, eu podia estrangular essa pessoa. Essa vontade é boa, perfeita e agradável em todo o tempo? Então o texto de Jonas, o exemplo de Jonas aqui, que na verdade é um mau exemplo, né? Mas ele está registrado na Bíblia, Deus registra coisas ruins também, para que a gente aprenda com os maus exemplos, para que a gente evite que isso se concretize na nossa vida. Então, saber se a minha vontade é coerente, saber se na minha vida realmente importa mais a vontade de Deus, é muito importante. E usando esse exemplo de Jonas, a gente vai tirar algumas conclusões essa manhã. E é interessante porque Jonas não é uma pessoa qualquer. Jonas não é alguém pensado na multidão. Jonas é um profeta. Perceba a importância de um profeta no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado como foi derramado sobre a igreja, em que todos nós temos o Espírito Santo. Amém? Mas na época do Antigo Testamento não eram todas as pessoas que tinham o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo visitava algumas pessoas, usava algumas pessoas, especialmente os profetas, que eram contados nos dedos. Não havia essa abundância de profetas. Então, Jonas era alguém especial,
porque tinha da parte de Deus algo que o diferenciava. Deus ministrava através dele pelo Espírito Santo. Então é uma pessoa relevante, não é alguém comum. Então, por ser uma pessoa relevante, é alguém de quem a gente espera mais coerência. Irmãos, o erro de uma pessoa qualquer não deixa de ser um erro, não deixa de ser grave. Mas quando é comparado a um erro de um cristão, isso a coisa tem um peso diferente, porque de nós se espera mais. Você espera mais de um cristão? Você espera mais de um pastor? Você espera mais. Você esperava mais de um profeta? Eu esperava mais de um profeta. Porque sobre ele há algo especial. Há o poder do Espírito Santo. E nós? Temos o Espírito Santo? Eu acho que nós podemos esperar mais uns dos outros. Há certos erros que nós não deveríamos cometer, porque somos pessoas diferenciadas. Ou não, irmãos? Ou somos como qualquer outra pessoa? Ora, se sobre mim está o Espírito Santo, a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, há um investimento que foi feito na minha vida, há um preço que foi pago pela minha alma. Então eu sou uma pessoa diferenciada. E de mim é esperado mais coerência nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas palavras, nas coisas que a gente faz corriqueiramente. Então Jonas me chama a atenção por ser um profeta. Eu esperava mais coerência de uma pessoa assim. Mesmo sendo um profeta, os seus impulsos, as suas reações não são coerentes com aquilo que Deus esperava dele. E o que esse texto vai mostrar para a gente é que Deus tinha um propósito na vida daquele homem, Deus tinha uma missão para ele, mas ele não estava de acordo com os propósitos e com a missão que Deus havia designado para a sua vida. E isso é algo que torna a sua vida penosa, desgastante e sofrida, como nós vemos no texto que nós acabamos de ler. Então, os seus impulsos, as suas reações não eram coerentes com a vontade de Deus, mesmo Deus tendo investido tanto na vida dele. E só isso já me dá um motivo para parar e pensar. Não para pensar em você, mas para pensar em mim, para pensar na minha vida. Quanto Deus investiu em mim? Quanto Deus tem me dado? Será que eu tenho sido coerente? Será que eu tenho respondido àquilo que Deus espera de mim? Faça essa reflexão, cada um de nós essa manhã. Façamos essa reflexão. Olhando para nós, não olhando para o outro. Não olhando para Jonas. Jonas já está aqui, claro, o seu erro. Mas será que eu tenho sido como ele? Será que em determinados momentos da minha vida eu tenho apresentado esse mesmo comportamento tinhoso, teimoso, inadequado, que não é o esperado? Não é aquilo para qual Deus investiu na minha vida? Então só isso já me dá aqui um motivo para uma grande reflexão essa manhã. E essa experiência de Jonas se torna um exemplo para a gente. Como eu disse a você, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito para você. Posso dizer isso? Você pode enxergar isso. Deus tem um propósito na sua vida. Você não existe por acaso. Você não é obra aí de um acidente. Não, Deus tem um propósito para você e para cada criatura há um propósito. Mas as pessoas não querem saber do propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus quer salvar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. São salvos? Não, não são todos salvos. Por quê? Deus tinha um plano para a pessoa, mas a pessoa decide outro caminho. Deus tinha o plano de mandá-la para o céu, mas ela decide ir para o inferno. Então há um plano de Deus, há um propósito de Deus para toda a criatura. Tem um louvor antigo que diz isso, lembra do louvor? Deus tem um plano para cada criatura, às aves ele dá o céu. Ninguém conhece? A cada rio ele dá o leito, e um caminho para mim traçou. Agora, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Deus tem um plano. Ah, você quer ir para onde Deus mandar? Você quer fazer o que Deus quiser?
que você faça. Você quer estar nesse plano ou na contramão desse plano? Você quer seguir no caminho que ele tem ou você quer escolher o seu próprio caminho? Você é livre para isso. O homem é livre porque o homem é livre que o homem vai para o inferno. Se o homem não fosse livre, Deus o mandaria para o céu. Mas o homem é livre, Deus escancara a porta do céu, Deus dá o caminho que é Jesus, mas a pessoa insiste em ir por outro caminho, insiste em fazer outra vontade que não é a vontade de Deus. Então, aonde nós estamos e o que queremos fazer é a pergunta que esse texto vai fazer, porque Jonas estava no propósito de Deus. Veja, no capítulo 1, que nós não lemos, a palavra começa assim, o livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com esse para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus deu um privilégio a Jonas. Ele foi chamado para uma obra. Você já foi chamado por Deus para alguma coisa? Você já sentiu um chamado de Deus para uma direção, para uma ação, para uma palavra, para fazer alguma coisa? Quando fala chamado, você pensa, não, nunca fui chamado para ser pastor, diácono, evangelista. Não, mas chamado para ser crente. Chamado para pregar a palavra, chamado para compartilhar o evangelho, chamado para levar alguma coisa a alguém. Você já recebeu esse chamado? E aí o que você disse? Não, Senhor, não estou afim. Foi isso que Jonas disse para Deus. Ele teve de Deus um chamado, Deus tinha um propósito para ele, mas ele não queria obedecer, porque ele simplesmente não concordava com o propósito de Deus, e isso é que vai ficar claro no texto. E isso é terrível, irmãos. Deus tem um propósito para mim, mas eu livremente decido não obedecer, decido tomar outro rumo, e ele infantilmente, fazendo coisas de louco, ele decide fugir da presença de Deus. Parece até que não conhece Deus, né? Você conhece Deus? Você sabe que Deus é onipresente? E você sabe que você pode se esconder em qualquer lugar, debaixo da cama, debaixo do tapete, aonde for, que você não vai conseguir fugir da presença de Deus. Você sabe disso? Mas Jonas parece que não sabia. Ele achou que em Tarsis Deus não poderia encontrá-lo. Ele foi para um lugar bem longe, né? Eu não sei onde fica Tarsis, mas deve ser bem longe para aquele tempo, né? Foi para um lugar bem longe. Aonde seria hoje aqui? São Cristóvão. Não, São Cristóvão não. Piauí. Me perdoe os piauienses. Acre. Mas um lugar bem longe, e que ele achou ali está o fim do mundo. Lá Deus não vai me achar. Lá eu não vou ser percebido, não serei visto por Deus. A ilusão do profeta teimoso, não é? Achar que pode fugir da presença de Deus porque decidiu ser contra o seu propósito. E qual era o propósito de Deus? Usar a vida de Jonas como um instrumento de bênçãos. Veja, queridos, Deus tem propósito para a nossa vida, para que a gente seja bênção. O propósito de Deus nunca é para você ser envergonhado, para você ser passado para trás, para você ser deixado de lado. Não é esse o propósito de Deus. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Deus tem coisas boas preparadas para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas boas para a gente. São planos bons. O plano de Deus era ótimo para Jonas, era ser Jonas um instrumento de salvação. Deus disse, olha, vai lá em Nínive, porque a maldade de Nínive já chegou na tampa. Vai lá em Nínive, porque eles precisam ouvir a minha palavra, porque senão o destino deles será cruel, porque eles são maus demais. Deus está dizendo, Jonas, seja você um instrumento de salvação. Vá lá, alerte essas pessoas, leve a minha palavra, escolhi você. Olha que privilégio, irmãos. Você ser escolhido por Deus para uma nobre missão. Sabe o que ele fez com esse privilégio? Jogou fora. Jogou no lixo. Fugiu, simplesmente fugiu, porque ele
não concordava. Era simplesmente por uma falta de concordância. A vontade de Deus é salvar. Por isso ele manda pregar. Se Deus não quisesse salvar, não mandava ninguém pregar. Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele questiona isso. Como ouvirão se não houver quem pregue? Ora, para que alguém ouça, tem que haver alguém que pregue. Então, por isso, Deus envia quem pregue. E ele fez isso com Jonas. Mas a vontade de Jonas não era que as pessoas fossem salvas, mas Jonas já tinha no seu coração um decreto contra aquela cidade. Eram inimigos de Israel, os ninivitas. Era uma cidade de gente ruim mesmo, e nisso Jonas tinha razão. Só que Deus quer salvar. E ele não escolhe salvar pessoas boas. Muito pelo contrário, Jesus diz que os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Então Jesus não veio salvar os que já são salvos, até porque eles não existem. Não existe ninguém que já seja salvo por ser bonzinho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz a Bíblia. Então por isso Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas ele precisa ser anunciado. E isto não estava nos planos de Jonas, mas estava nos planos de Deus. E aí Jonas pensa assim, não, eu sei mais do que Deus, os meus planos são melhores do que os planos de Deus. Então, para mim, é mais importante o que eu quero do que o que Deus quer. Por isso chegamos ao capítulo 3, onde lemos assim, veio a palavra do Senhor, que vez? Segunda vez. Porque no meio do caminho você conhece a história, ele pegou o barco vai afundar, o pessoal descobre que é ele o pé frio do barco, jogam ele no mar, vem o peixe, come ele fica 3 dias na pedra. Todo mundo conhece isso? Todo mundo já foi criança na geração vida? Mas já leu pelo menos as histórias bíblicas, é essa, né? A história de Jonas, no ventre do peixe. E aí depois que o peixe vomita ele na praia, porque Deus está no controle, a paciência de Deus mais uma vez se manifesta e ele vai, pela segunda vez, dar a Jonas a palavra. Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Cidade grande, 3 dias para cruzar a cidade a pé. Cidade importante diante de quem? De Deus. Para Jonas, quanto valia aquela cidade? Nada. Mas para Deus, quanto valia aquela cidade? Muito, muito importante. Há pessoas que para nós não valem nada. É verdade ou não? Sim, sincero. Não algumas pessoas que você olha assim e fala, esse cara não vale nada. Já disse isso. Só que para Deus, esse cara tem muito valor. E a gente às vezes não concorda com Deus, a gente às vezes fica intrigado com isso, mas é exatamente o que aconteceu aqui em relação a Jonas. E o que era importante para Deus, não era importante para Jonas. E aí, mais uma vez, eu preciso olhar, não para Jonas, nem para você, mas para mim mesmo. O que eu dou valor nessa vida? O que para mim é importante? Será que aquilo que eu acho importante é importante para Deus? E será que aquilo que Deus acha importante é importante para mim? E aí, se a gente fizer essa avaliação sincera, pode ser que a gente chegue a uma conclusão triste e comece a perceber, Deus, eu tenho valorizado coisas que o Senhor não dá a mínima. E outras coisas são tão importantes para o Senhor, eu não tenho dado a mínima. E isto é uma reflexão, para isso serve esse texto. Não está aqui para difamar Jonas, mas está aqui para a gente aprender com seus erros. E olhar para nós mesmos e pensar, será que coisas valorosas para Deus têm sido desprezadas por mim? Eu estou me sentindo um Jonas, será que eu estou precisando de 3 dias no ventre de um peixe? Estou precisando ser vomitado numa praia? Essa é a reflexão que nós temos que fazer ao nos deparar com um texto como esse. E veja o versículo 4, diz, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, pregava e dizia, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E é interessante essa pregação de Jonas, eu já falei algumas vezes aqui na igreja sobre isso, que ele vai pregar de má vontade.
Isso é terrível, né, irmãos? A gente fazer a obra de Deus de má vontade. A Bíblia diz lá em Jeremias 48:10 que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso é maldito. Agora, e de má vontade? De má vontade é pior do que relaxado. É pior do que de qualquer jeito. Você está fazendo, mas está fazendo contrariado, está fazendo brabo, entendeu? Está fazendo torcendo para dar tudo errado. E é essa a pregação de Jonas. Jonas vai pregar dizendo assim, olha, daqui a 40 dias vocês estão tudo no inferno. Que pregação boa, né? Eu vou pregar igual o Jonas aqui, o que você acha? Vai ficar na igreja? Ó, se você não mudar, daqui a 40 dias está todo mundo nos quintos. Não é na quinta da Boa Vista, não, nos quintos dos infernos. Você vai querer isso? É uma pregação para causar, assim, raiva nas pessoas, para todo mundo ficar com raiva de Deus e para que a vontade de Deus, que é salvar, não se cumpra. Esse é o propósito. Jonas está obedecendo, mas está obedecendo contrariado. Está obedecendo, mas o seu coração não mudou. O seu sentimento ainda é o mesmo. Ele só está obedecendo porque ele passou 3 dias dentro da barriga do peixe. E não deve ser legal passar 3 dias na barriga do peixe. Não tem ar-condicionado. Não tem café da manhã. Não tem nada. Não deve ser legal passar 3 dias na barriga do peixe. Não deve ser legal ser vomitado na praia. Você já foi vomitado na praia? É quando você está morrendo afogado e aí consegue chegar na praia. A onda te vomita. Jonas foi vomitado na praia. Ah, então agora eu vou obedecer a Deus, porque senão coisas piores podem acontecer. Essa é a moral da história. E ele vai obedecer com raiva, ele vai obedecer, mas sem coração. Não é porque ele entendeu o propósito de Deus, não é porque ele agora está pensando igual a Deus, ele continua pensando como Jonas. Ele continua fazendo a obra de Deus, mas pensando como Jonas. Veja como é possível fazer a obra de Deus sem pensar como Deus. Veja como é possível fazer as coisas que Deus mandou sem ter o coração de acordo com o coração de Deus. E isso é uma das piores coisas que a gente pode enfrentar na vida, porque aí você se torna um robô, falso, hipócrita, mentiroso, que apenas faz as coisas, mas não com o coração. E o que Deus deseja, em primeiro lugar, é o coração. Por isso ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. É o que Deus está querendo. Mais do que a minha obediência cega, mais do que os meus atos sem sentido, sem motivação, mais do que eu apenas fazer, Deus não ficou satisfeito com a pregação de Jonas, porque ele fez tudo para dar errado. Tudo para que a vontade de Deus não se cumprisse, porque ele odiava os moradores de Nínive e ele não queria que nenhum deles fosse salvo. E aí, quando a gente faz como Jonas, e a gente pode fazer como Jonas, sabia? Você pode, você é livre para fazer. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode pensar o que você quiser pensar, teu pensamento é livre, tuas ações são livres, e foi Deus quem te deu essa liberdade. Só que a Bíblia mesma diz, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então os nossos atos têm consequência, e as consequências do que fez Jonas com essa pregação de má vontade, é que nada deu certo para ele. Tudo que ele queria não se realizou. E o que ele não queria aconteceu. Isso é para matar de raiva, né, irmãos? Mas foi o que aconteceu. E às vezes só nos resta, quando nós somos teimosos, quando nós somos rebeldes, quando nós queremos que a nossa vontade prevaleça e não estamos nem aí para a vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer? A gente vai morrer de raiva. Porque Deus vai fazer tudo dar errado. E tudo ser o contrário daquilo que eu desejo. E isso é realmente muito ruim, foi o que aconteceu. No verso 5 diz, os ninivitas fizeram o quê? Creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei. O rei se levantou do trono, tirou as roupas reais, cobriu-se com pano de saco, se assentou sobre a cinza
e o rei proclamou uma ordem, dizendo que os homens, os animais, todos deveriam fazer jejum, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, se converterão, e cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que faria. Veja o que aconteceu, o contrário do que Jonas esperava. A pior pregação do mundo produziu conversão nas pessoas todas. Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, até o rei. Até ele ouviu, se arrependeu e proclamou um jejum para toda a nação, até para os animais. Foi geral o que aconteceu. E nessa hora, se isso fosse um filme, eu olharia direto para a cara de Jonas. A olhar aquela cara de paspalho dele e perceber o que ele está sentindo nesse momento. Que frustração deve ter em Jonas agora. Porque ele prega para arrebentar tudo. Ele prega para que a vontade de Deus não se cumpra. E ele percebe que o que acontece é exatamente o contrário do que ele esperava. E ele vê que aquelas pessoas ruins e perversas estão agora tendo um momento de arrependimento. Elas são convocadas a clamar, a orar a Deus. Ele percebe todas orando, todas de joelho, todas em jejum, todas se vestindo com pano de saco, com cinzas. E ele vê isso em toda a nação. E ele deve ter ficado muito, muito indignado com tudo isso que aconteceu. E é exatamente o que diz a Bíblia. Ver capítulo 4. Versículo 1. Com isso, o que aconteceu com ele? Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Duas coisas acontecem: desgosto e ira no coração dele. É o que sobra para aquele que não quer obedecer a Deus. É o que sobra para aquele que tem desejos diferentes dos desejos de Deus, planos diferentes dos planos de Deus. O que sobra é ira e desgosto. Porque no íntimo dele, ele conhece a Deus, ele sabe da vontade. E aí ele fica ainda mais angustiado. O versículo 2 diz: e orou ao Senhor e disse. Irado e desgostoso ele ora. E ele fala com Deus: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Essa é a razão da minha fuga. Porque eu sabia que o Senhor tem a mania de perdoar pecadores. Eu sabia que o Senhor é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrepende do mal. Eu sabia que o Senhor ia acabar salvando essa gente. E veja, o cara que conhece a Deus, sabe da natureza de Deus, conhece seus atributos, mas mesmo assim é contrário a Deus. O que isso tem para ensinar para a gente, irmãos? É essa análise que nós precisamos fazer de nós mesmos. Se sabemos da bondade de Deus, se sabemos da misericórdia, se sabemos como Deus faz, por que a gente insiste em fazer diferente? Por que a gente insiste em pensar diferente? E isto só traz prejuízo para a gente. Isto só traz desgosto, angústia, ira, raiva, todo tipo de coisa ruim que vai habitar no coração daquele que é contrário à vontade de Deus. E às vezes a gente pensa: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Quem sabe não é a hora de analisar e ver: será que eu tenho agido como Deus gostaria que eu agisse? Será que os meus pensamentos são parecidos com os pensamentos de Deus, as minhas ideias, os meus planos? Será que eu estou precisando de ter alguns atributos de Deus comunicáveis na minha vida, como a bondade, a misericórdia? Será que eu estou precisando ser alguém mais misericordioso? Quem sabe essa não é a razão de tanto sofrimento, de tanta ira, de tanto desgosto? E a gente hoje pode perceber pessoas até na igreja, desgostosas, iradas, rabugentas, reclamando, murmurando. Quem sabe no fundo de tudo isso não há uma rebeldia interior, não há uma revolta contra Deus, não há o sentimento de que a minha vontade era mais importante do que a de Deus e ela simplesmente não se cumpriu, porque sempre se cumprirá a vontade de Deus.
E foi o que aconteceu com Jonas. E aí Jonas parte para um passo terrível, no versículo 3, onde na sua oração ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele não tem coragem de se matar, então ele pede: Deus me mata. É a ceninha também, né? Sabe como é que é? Aquela chantagemzinha emocional. Prefiro morrer do que ver a minha vontade não ser feita. Parece coisa de criança mimada. Você nega uma coisa para ela, se joga no chão, esperneia, grita, puxa os cabelos, tira a roupa. Não é isso que acontece? É o que Jonas está fazendo agora. Me mata, Senhor. Não quero viver mais, quero morrer. Eu não aguento ver gente sendo salva. Eu não aguento ver o Senhor exercendo sua misericórdia, sua graça. Não aguento ver a sua bondade. É muito para mim. Eu sou muito mal para a sua bondade. Então eu prefiro não habitar mais nessa terra. Veja a que ponto chega um profeta. Eu ressalto de novo, é um profeta. Não é uma pessoa qualquer, mas é alguém que teve experiências com Deus. Ele prefere morrer do que conciliar a sua vontade com a vontade de Deus. Será que o segredo não está aí? Será que o que está faltando para a nossa vida ser boa, produtiva, alegre, feliz, não é a gente aprender a conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus? Será que não é isso que falta? Amados, há um versículo na primeira epístola de João, no capítulo 5, que diz o seguinte, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de quem? De Deus, é certo que Ele nos ouve. E se Deus nos ouve, alegria no coração, paz. Mas quando eu começo a pedir coisas que não são a vontade de Deus, Deus vai fazer? Não vai fazer. A minha oração não serve para mudar a vontade de Deus. Dá para entender isso? Se alguma igreja, se algum pastor ensina ao contrário, isso é mentira. A oração nossa não é para mudar a vontade de Deus, mas é para que ela se cumpra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração é para que a vontade de Deus se cumpra, não é para mudá-la, para alterá-la. Não é, porque sempre que isso acontecer vai haver frustração, vai haver desgosto no coração. A receita contra o desgosto é ajustar a minha vontade à vontade de Deus. Isso é a certeza de que Ele sempre vai ouvir as minhas orações e vai atender o meu clamor. Porque eu estou orando de acordo com a vontade de Deus. Porque eu estou pedindo coisas que Deus quer fazer. Porque eu estou pedindo coisas que são coerentes com o caráter de Deus, com a vontade dEle. E é isso que Jonas está aqui nos ensinando com o seu mau exemplo. E ele não quer nada disso, então ele prefere morrer. E eu morro por quê? Porque a minha vontade não foi feita. É a criança mimada. A minha vontade não foi realizada, então eu morro. A minha vontade não se cumpriu, então eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber mais de nada. Porque eu queria tanto que Deus fizesse segundo a minha vontade, Ele não fez. E não fez e não vai fazer. Pode desistir, tirar o cavalinho da chuva. Deus não vai fazer a nossa vontade. Ele fará a dele. Eu é que preciso me ajustar a Ele, não Ele a mim. E essa é a razão da frustração de muita gente estar aqui, no exemplo de Jonas, que culminou com um cara profeta pedindo para morrer, porque não aconteceu o que ele queria. Porque Deus fez diferente da sua vontade. Será que isso tem alguma coisa para nos ensinar, irmãos? Pensa um pouquinho. Será que você já não ficou frustrado um dia na vida? Será que você já não ficou desgostoso, com raiva, chateado? Porque Deus não fez uma coisa que você queria que Ele fizesse? Seja sincero com você mesmo. Não precisa me dizer, nem dizer amém, nem balançar a cabeça, mas olha para dentro de você. E pergunta, será que isso já aconteceu? E se aconteceu, foi pelo mesmo motivo ruim de Jonas. E aí Jonas entra num outro passo. No verso 5 diz, então Jonas, sabe o que ele fez? Saiu da cidade. De repente ele queria ir para Tarsis de novo, mas ficou com medo do barco. E aí ele sai da cidade, assenta-se ao oriente da cidade, faz uma enramada e repousa debaixo dela. À sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A tendência quando você está em revolta contra Deus é você querer se isolar. E não são poucas as pessoas que hoje estão fora da igreja
Porque Deus não fez as suas vontades, elas estão de beicinho, elas estão de manha, chateadas, de mal com Deus, como aquelas que viram Santo Antônio de cabeça para baixo porque não consegue casamento. Já fez isso? Vira o Santo Antônio de volta, porque ele não tem nada com isso. Muita gente hoje está assim, de mal com Deus, de birra com Deus, e aí se afasta, se isola, vai para fora da igreja, fica lá de fora olhando, torcendo para tudo dar errado. Manda que aquela igreja acabe. Vai que Deus mande um raio lá em Nínive. Eu vou ficar aqui na expectativa. Quem sabe Deus não muda e faz a minha vontade. Qual é a vontade de Jonas? Acabar com Nínive. Qual é a vontade de Jonas? Que Nínive se torne Sodoma e Gomorra. Que venha fogo do céu e destrua tudo. Então ele fica lá olhando para a cidade. É aquele que vai para longe, mas fica torcendo para dar errado. Já viu? Tem gente que sai da igreja e fica de longe torcendo. Vamos ver, agora eu quero que saia um por um lá. Eu quero que fique ninguém naquela igreja. Para todo mundo ver que o certo era eu, o errado eram eles. E eu fico expectativa ali de que tudo seja destruído. E aí sabe o que acontece com esse pensamento? Vai ficar mais uma vez decepcionado, vai ficar mais uma vez chateado, vai querer morrer novamente, vai tudo se repetir na vida dele. E aí Jonas vai mostrar uma característica também que é muito infantil. Diz o verso 6, então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Veja o cuidado. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. A Bíblia diz que ele se alegrou por causa da planta. Não diz que ele se alegrou por causa do cuidado de Deus com ele. Uma planta apareceu. Coincidência. Estava eu aqui deitado debaixo do sol, uma planta nasceu durante a noite. Quando eu acordei, tinha sombra na minha cabeça. Coincidência, né, irmãos? E a pessoa não consegue perceber Deus. Deus é tão misericordioso que mesmo o cara de manhã não dá-lhe uma bolacha, mas ainda manda uma sombrinha para ele, para ver se ele acorda. Mas ele, quando acorda, ele fica feliz com a planta. Não fica feliz com Deus, mas sim com a planta, com o material, não com o espiritual, não com o cuidado de Deus sobre a sua vida. E aí, Deus no dia seguinte, diz o verso 7, envia um verme. Deus também é... Envia o verme. E aí, irmão, o verme faz o quê? Come a planta. Aí quando ele acorda no outro dia, ele não acorda mais com a sombra da planta. Ele acorda com o sol na cabeça que está quase matando ele. Aí, o que ele diz? Ó vida, ó azar. O que ele fala? Quero morrer. De novo. Não aguento mais essa vida. Acabou a minha planta. Minha planta foi embora. Minha plantinha que eu tanto amava não existe mais. E aí vira mais uma sessão de lamúria, de queixa da vida. Ó vida, ó azar, o que eu fiz, né, para merecer isso? Eu sempre fui um bom profeta, eu sempre fui um bom crente, dava dízimo e oferta. Ai, como esse papo, queridos, é tão triste, é tão deprimente. E a pessoa não percebe que tudo que ela está passando é simplesmente porque não quis fazer a vontade de Deus. Não quis adaptar a sua vontade, submeter a sua vontade à vontade de Deus. E o que vai acontecer com ele é esse sentimento horrível de alguém que perde o material e acha que perdeu tudo. E aí fica mais uma vez revoltado por causa da planta que morreu, mais uma vez cobrando de Deus, do mundo, cobrando de todos. E Deus tem aqui uma reação que mostra também como Deus cuida dos seus. Jonas, apesar de tudo, ele ainda é de Deus. Apesar de tudo, ele ainda é alguém que Deus usou, que tinha privilégios da parte de Deus. E Deus não abandona, Deus não joga fora, Deus não esmigalha ele. Talvez eu esmigalhasse Jonas. Talvez eu desse uma surra em Jonas, na primeira manha que ele fizesse.
mas Deus não é como eu, graças a Deus. Não é verdade? Deus faz diferente da gente. E Deus fala com ele no verso 4, é razoável essa tua ira? Olha a ponderação de Deus. Pergunta, vem cá, razoável vem de razão. Coça a cabeça aí, você tem razão no que você está fazendo? É normal, é razoável, é admissível? Tem alguma lógica nessa tua ação, Jonas? E Jonas diz, sim, é razoável. No versículo 9, de novo Deus pergunta, é razoável a tua ira agora por causa da planta? Veja, uma planta que hoje existe, amanhã não existe mais. Deus quis mostrar a ele só que é fugaz a nossa vida. As coisas materiais, uma hora tem, outra hora não tem, uma hora existe, outra hora não existe. Nada é para sempre, o que é para sempre é o espírito humano. O espírito humano é eterno, ou é eterno no Pai ou é eterno no inferno. Mas o espírito é eterno. A planta não, a planta morre, nasce, as coisas materiais vão e voltam. E Deus pergunta, é razoável o que você está sentindo? Mas ele é tão teimoso que ele responde, é razoável a minha ira até a morte. Que mais há que se fazer por alguém que está nesse estado de espírito e que não quer mudar? Quem é como Jonas sofre muito, sabe? Se decepciona muito, se magoa muito e acumula todo tipo de coisas ruins no seu coração. Mas a raiz de tudo isso está também aqui descrita no verso 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, que você não fez crescer, que numa noite nasceu, numa noite morreu. Você pensa só no que é material. É por isso que você está sentindo o que está sentindo. Porque no teu coração só há espaço para as coisas materiais. Você tem valores invertidos. Esse é o grande problema que nós temos muitas vezes até na igreja. Valores invertidos. O que tem mais valor para a gente? Aonde estão os nossos valores? A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que você valoriza, prende o teu coração. Jonas estava com o coração preso na planta, mas não estava nem aí para as pessoas de Nínive. Ao passo que Deus diz para ele exatamente o contrário. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus então mostra para ele os valores verdadeiros, os valores reais. Esse é o problema, irmãos. E essa palavra veio para que cada um de nós, hoje ainda, reflita, pense. É razoável o que eu estou pensando? É razoável o que eu estou sentindo? A ira, a indignação, o desgosto, é razoável isso? Será que eu tenho razão mesmo de estar me sentindo assim? Será que não sou eu que estou sendo contrário à vontade de Deus e por isso sou frustrado? Por isso eu oro e Deus não atende? Por isso eu peço e as coisas não acontecem? Será que eu não estou sendo alguém incoerente, valorizando o que não tem valor e desprezando as coisas valorosas para Deus? Cada um de nós, exclusivamente, pode fazer esse balanço e esse levantamento em nossa vida, individualmente, que é o que eu quero que você faça agora comigo em oração. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Senhor e pedir que o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que está em nós, aquele que nos lembra das palavras de Jesus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa agora tocar no nosso coração e nos fazer olhar para dentro de nós, para perceber que muitas vezes a razão da queixa, a razão da decepção, do desgosto, da ira, está fundamentada num distanciamento da vontade de Deus, num distanciamento dos valores de Deus. Olhe para si mesmo, olhe para dentro de si, que o Espírito Santo agora te convence, que o Espírito Santo agora te mostre o que precisa ser mudado no teu coração, para que você volte à alegria de ser um profeta de Deus,
para que você volte à alegria de estar no caminho da vontade de Deus e não contra ela, para que você desfrute da paz que o Senhor tem para você, da alegria, da vida abundante que Ele te prometeu. Olhe para dentro de você agora, e se há algum caminho mau, que você coloque diante do Senhor, e que você diga para Deus o que está sentindo e que isto não é razoável, que você responda positivamente e diga: realmente, Senhor, não é razoável, eu tenho agido sem razão, eu tenho feito coisas, eu tenho sentido coisas que não têm razão de ser e de acontecer. Por isso, Pai, me perdoa por estar longe da Tua vontade, me perdoa por valorizar coisas que o Senhor não valoriza e desprezar coisas que são tão importantes para o Senhor. Eu quero andar no Teu caminho, eu quero fazer a Tua vontade. Faça a Tua oração para Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo te revelou essa manhã. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.